Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao live da Vida Mental para o Dia Mundial da Saúde. Vou começar a transmissão também pelo YouTube, então eu peço um minutinho de paciência só para eu poder manejar as duas ferramentas ao mesmo tempo. Vamos ver. Opa, acho que já deu certo, vamos ver. Então sejam bem-vindos vocês que estão nos assistindo direto pelo YouTube. Vamos ver se dá certo a transmissão pelas duas ferramentas ao mesmo tempo. Então, a transmissão de hoje a gente vai falar especificamente sobre depressão, porque a Organização Mundial de Saúde, nesse nosso Dia Mundial da Saúde, fez um grande alerta para todo o mundo sobre a questão da depressão. É muito interessante que esse ano ela tenha escolhido uma questão de saúde mental para alertar toda a população, para promover esse autocuidado e para todo mundo, né? Os principais aspectos que a Organização Mundial da Saúde trouxe para a questão da depressão foi, primeiro, que teve um grande aumento do número de pessoas com depressão nos últimos 10 anos. A OMS fez pesquisas ou participou ativamente de pesquisas em todo o mundo em relação a transtornos mentais e verificou que nos últimos 10 anos teve um aumento de 20%. Quando a gente vai olhar os casos aqui no Brasil, eu vou falar daqui a pouco mais para vocês, os números são ainda mais alarmantes do que em outros lugares do mundo. Então, o alerta do OMS esse ano, o grande tema desse dia é depressão. Vamos falar sobre isso. Em inglês seria Let's Talk. Né? A OMS está tentando trazer à tona a importância da gente falar sobre transtornos mentais nos nossos meios sociais. Tanto nós, enquanto sociedade geral, pessoas leigas, nos nossos convívios, nas nossas conversas com os nossos familiares, amigos e conhecidos, como também nós, enquanto profissionais da saúde, podemos falar mais sobre questões de saúde mental e, aos poucos, contribuindo para reduzir e eliminar, por fim, o estigma relacionado aos transtornos mentais. Já está mais do que comprovado que os transtornos mentais afetam demais a nossa saúde global, de todo mundo, e que a depressão hoje já atingiu o patamar aí, recebeu o prêmio, muito entre aspas aqui, né, uma brincadeira, de doença que mais incapacita em todo o mundo. Muita gente pensa em doenças clínicas quando a gente está falando de incapacitação, mas na realidade é a depressão hoje que está liderando nas estatísticas mundiais de doença relacionada à incapacitação em todo o mundo, tá bom? Então também é uma doença muito associada com a mortalidade das pessoas, tá? E também está relacionada com uma das maiores causas de adoecimento, de perda de anos de vida em todo o mundo. E claro, a gente pensando na depressão sozinha, né? Mas ela relacionada com outras doenças, a gente tem um panorama muito pior, né? Ou seja, o mundo todo não está dando a devida atenção para a questão dos transtornos mentais, mais especificamente a depressão, que é um dos transtornos mentais mais prevalentes no mundo todo. A gente está pagando caro por isso, a gente está sofrendo as consequências de não dar a devida atenção para essa temática e a gente está sofrendo as consequências de manter essa temática como tabu, tá? Vale a gente ressaltar aqui hoje, nesse dia, então, em termos de informação para o público geral, se você é um profissional da saúde que nos está assistindo, então, escutar um pouco das informações que eu vou passar aqui hoje para vocês, para poder replicar, para poder dividir essas informações com os colegas de vocês, de saúde, com os pacientes de vocês, com os familiares e amigos de vocês. E se vocês são da população geral, vamos falar sobre transtornos mentais. Vamos parar de falar, fulano tá com depressão, né? Com aquele grande pesar, como se fosse uma coisa horrorosa, um grande segredo, né? Na verdade, a gente precisa falar abertamente sobre isso. A gente precisa empatizar com a dor do outro e ajudá-lo efetivamente e não apenas ocultar como se fosse algo a se ter vergonha, né, um diagnóstico de transtorno de depressão. Então, o que a OMS também divulgou nesses últimos tempos é que nem metade das pessoas com depressão nos países desenvolvidos foram diagnosticadas e que
Em países em desenvolvimento, como o Brasil, esse número chega a 90% de pessoas que não foram diagnosticadas com depressão, né? Pessoas que têm depressão, mas que não foram adequadamente diagnosticadas e que não estão recebendo o tratamento adequado para a depressão. Isso é muito alarmante. Imaginem os impactos individuais, comunitários e sociais desse subdiagnóstico, né? A depressão pode afetar qualquer etnia, qualquer classe social, qualquer gênero, pode afetar de diversas formas as pessoas, né? Pode atingir num nível leve, num nível moderado, num nível grave, ou seja, nem toda depressão é grave, mas temos depressão leve, moderada e grave, mas todas elas necessitam de algum tipo de intervenção. Não é porque é uma depressão leve, uma depressão que está acontecendo há pouco tempo, que a gente não precisa intervir. Muito pelo contrário. Né? De preferência, a gente tem que detectar precocemente a depressão, já começar a intervir, de preferência ainda mais, a gente percebendo os sinais e sintomas que ainda não estabelecem um diagnóstico de depressão, a gente já poder fazer um trabalho de prevenção, mas a gente identificando o transtorno, a gente poder tratar o quanto antes, para que não evolua para uma depressão grave, que vai gerar consequências ainda mais avassaladoras na vida dessa pessoa, como eu estava falando até agora, chegando a uma incapacidade dessa pessoa poder continuar com as suas atividades da vida diária, a passar a ter sintomas psicóticos ou mesmo tentativas de suicídio e culminando inclusive no suicídio, né? Vale lembrar que a morte associada à depressão não está apenas relacionada ao suicídio, a gente também tem, pela do autocuidado dessa pessoa, outras doenças clínicas que podem acometer a pessoa com depressão, ou mesmo desnutrição, né, por não estar se alimentando adequadamente. Bom, a ONU fez uma estimativa, pessoal, de quanto que os governos, né, quantos países vêm gastando com a depressão em todo o mundo. E o que eles verificaram foi um gasto muito importante relacionado à produtividade das pessoas. Então, as pessoas deprimidas, é claro, deixam de produzir, como as pessoas que estão com a sua saúde mental plena. Existem muitas doenças associadas clínicas e psiquiátricas com a depressão, que quando a depressão não é tratada, essas outras doenças também vão causar um impacto financeiro para a população. E também há um gasto com o tratamento da depressão, que é um gasto maior quanto mais tardiamente a gente consegue identificar essa depressão e tratá-la, quanto mais complexa ela já ficou. Então, o que eles estimaram é que se gasta por volta de 1 trilhão por ano com a depressão. Tá? E outra estimativa que eles fizeram é que cada projeto que investe em depressão consegue resgatar um importante ganho financeiro. Né? Então, por exemplo, se uma empresa ela investe para que previna e trate a depressão entre seus funcionários, grandes empresas, cada dólar investido voltam $4 para essa empresa. Mesma coisa para um governo, cada dólar investido no tratamento de depressão voltam 4 em economia, em lucro, em produtividade, por exemplo. Por exemplo, não gastar tanto com profissionais da saúde, porque a gente vai ter menos casos de depressão grave, por exemplo. Tá? Também é importante a gente lembrar que quando a gente está prevenindo a depressão, a gente está prevenindo o suicídio, que também é algo que vem crescendo ao redor do mundo e que vem sendo reconhecida como uma das principais causas de mortalidade entre adolescentes e jovens adultos. Tá? É um assunto que a gente também precisa começar a colocar em pauta e a gente também precisa falar sobre suicídio. Existe um grande tabu, um grande mito de que se a gente fala de suicídio, a gente está estimulando o suicídio, quando é exatamente o contrário. Quanto mais a gente pode falar com uma pessoa que está com ideação suicida, se a gente pergunta, se a gente se aproxima, se a gente realmente pode ofertar uma ajuda eficaz, a gente vai estar prevenindo o suicídio, não estimulando esse suicídio. Tá bom? Então, nós profissionais da saúde, a gente precisa esquecer desse tabu e desse mito e a gente precisa se preparar para casos de pessoas com ideação suicida. No mundo todo, a estimativa global é de que existe um suicídio a cada 4 segundos. Isso é muito alto, pessoal, muito, muito alto. O nosso mundo, o nosso momento histórico é um momento desesperador quando a gente está falando de depressão. Existem algumas pessoas que falam que é o mal do século e tal, mas é justamente isso. A gente está... o mundo está muito adoecido,
E o Brasil está muito adoecido em relação à depressão. E o que a OMS vem colocar nesse Dia Mundial da Saúde é justamente a urgência dos países começarem a repensar a saúde mental, as suas políticas de saúde mental. E isso é nosso papel, né? Enquanto os profissionais da saúde, enquanto população geral, é a gente poder pressionar os nossos governos para boas políticas, boas práticas e investimentos nessa área. E também nós, que somos especialistas, a gente poder contribuir para políticas públicas de fato eficazes, de fato que vão impactar positivamente a nossa população. Então, o que a OMS vem colocando é que investir em saúde mental deve ser prioridade, assim como investir em saúde global, em saúde clínica, em outros aspectos da saúde. Também é prioridade investimentos em saúde mental. A gente precisa parar de achar que saúde mental só afeta o indivíduo, a gente precisa parar de achar que questões de saúde mental são menos graves. Isso é um estigma, um preconceito que ainda vem muito do passado, assim, do desconhecimento, da falta de informação, né? A gente sabe muito bem que, na verdade, cada vez mais qualquer tipo de estudo de epidemiologia, de prevalência de doenças que tem acontecido no mundo, os transtornos mentais estão entre as principais doenças que têm acometido toda a população. Tá bom? Então, se você é da sociedade geral, se você é um dos pacientes aqui da vida mental, se você que está nos assistindo às vezes um usuário da saúde mental, um familiar de alguém que tem um transtorno mental, acho que a nossa missão aqui é a gente cada vez menos sorrir, por exemplo, quando alguém faz uma piada sobre transtorno mental. A gente começar a colocar fim a esse estigma. A gente mostrar que não é engraçado fazer piadas com transtorno mental, que é um assunto sério e que a gente precisa começar a falar abertamente e não ter preconceito. Quando a gente faz piadas sobre alguém que está louco, ou alguém que está fazendo terapia, ou que alguém está indo no psiquiatra, isso é um desserviço à população, né? Na realidade, a gente está dificultando pessoas que realmente precisam desse tratamento, desse cuidado, dessa atenção, que eles tenham acesso a esses tratamentos, né? A gente precisa, na verdade, agora garantir que todo mundo que suspeite que tem depressão, que essa pessoa possa encontrar ajuda, que ela possa encontrar uma ajuda eficaz, tá bom? Especializada. É importante também, enquanto profissionais da saúde, não importando em que tipo de serviço que nós estamos incluídos, seja dentro da assistência social, seja na atenção básica, seja no hospital geral, seja em alta complexidade, que a gente tenha ferramentas mínimas para rastrear a depressão e fazer uma intervenção mínima ali, nesse caso, um encaminhamento adequado. Tá bom? Eu acho que isso é responsabilidade nossa enquanto profissional da saúde. Depressão não é responsabilidade só de pessoas especialistas em saúde mental, né? Depressão é um assunto que é responsabilidade de qualquer profissional da saúde, principalmente por sua alta prevalência. Bom, gente, falando um pouquinho mais então sobre o Brasil. O Brasil, eu tenho péssimas notícias, nós temos muito trabalho a fazer, porque a gente tem a maior taxa de depressão da América Latina. A gente tem uma taxa de 5,8% de pessoas deprimidas aqui no Brasil. Gente, isso é um número gigante. Se vocês têm... tem muita gente acha que a gente tem um grande problema com os transtornos psicóticos, que a gente tem um grande problema com o uso de drogas. Sim, nós temos, não estou tirando a importância disso, mas, por exemplo, esquizofrenia, a gente tem 1% da população. Dependência de crack, a gente tem menos de 1% da população, tá? E quando a gente está falando de depressão, a gente está falando de 6% da população, tá? Praticamente a mesma prevalência de dependência de álcool, por exemplo. É muito próximo. Isso quer dizer quase 12 milhões de brasileiros deprimidos. É muita gente, né? Eu vi que veio uma pergunta aqui no Facebook, eu já vou olhar, tá? Em São Paulo, em especial, quem trabalha em São Paulo, quem está nos assistindo de São Paulo, já se preparar para isso, para trabalhar com pessoas com depressão, porque
a gente tem a maior prevalência de ansiedade do mundo. E a gente bem sabe que uma das principais comorbidades da ansiedade é a depressão. Nós estamos em São Paulo como uma das cidades mais deprimidas do mundo e nós somos a cidade mais ansiosa do mundo. A gente tem por volta de 10% da nossa população de São Paulo ansiosa. Gente, isso é assim, quando a gente estuda epidemiologia, a gente conhece a epidemiologia dos diversos transtornos mentais, a gente vê que esse é um número brutal, que isso demonstra que a nossa sociedade está muito adoecida e que tem algo muito errado acontecendo no Brasil. Muito errado, tá? Então, essa atenção à depressão deve estar presente em todos os serviços. E é importante que nós, profissionais da saúde, a gente comece cada vez mais a falar sobre os diversos serviços de saúde mental que nós temos disponíveis na saúde pública e também na rede particular, que as pessoas conheçam que existem alternativas, que existem diversos tipos de tratamento, por onde que elas entram, quando elas descobrem que um amigo, um familiar está com depressão, ou se suspeita que um familiar está com depressão, que esteja claro para a população aonde pedir ajuda, para quem pedir ajuda. A maioria das pessoas não sabe que quando existe depressão, que a pessoa pode ir no postinho pedir ajuda, na UBS pedir ajuda, ou diretamente no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, ou que basta agendar uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, ou com algum profissional especialista em saúde mental, tá bom? É importante que as pessoas saibam disso, porque geralmente não se sabe o que fazer, né? Como é um assunto que não é falado, é um tabu, primeiro que se demora muito para buscar ajuda, e quando se busca, a pessoa não sabe nem por onde começar. Então, acho que esse é um primeiro passo. O primeiro passo que a OMS tem recomendado nesse Dia Mundial da Saúde é que a gente comece a falar sobre isso, falar sobre o que a gente sabe, falar das nossas inseguranças, dos nossos medos, tirar as nossas dúvidas, que a gente possa falar sobre isso, tá bom? Sempre quando as pessoas sabem que eu trabalho com saúde mental, sempre quando eu tenho alguma dúvida sobre depressão, vem me perguntar baixinho, né? E, em geral, eu fico muito chateada com isso, né? De ver como ainda é um tabu, como as pessoas ainda têm muita vergonha de perguntar, né? Ou de contar. Por que as pessoas se sentem tão tranquilas em falar que fulano está com diabetes e não se sentem nada tranquilas para falar que fulano está com depressão, né? É claro que é um sofrimento, é claro que é uma dor, né? Mas acho que tem mais aí, tem a questão do estigma, né? É claro que nós não vamos banalizar, é muito pelo contrário, é a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, né? Para ajudar os nossos amigos, nossos familiares ou a gente mesmo. É claro, também pensando em termos de nação, de Brasil, a gente tem que pensar nas nossas particularidades, porque sim, pode atingir qualquer um, mas a gente tem algumas populações que são mais vulneráveis. E nós, profissionais da saúde, também temos como dever pensar nessas populações e pensar em políticas específicas para essas populações, como, por exemplo, a população indígena, ou os negros, ou as mulheres, ou pessoas religiosas de algumas religiões, e também a pobreza. Mas, Carol, isso não é a maioria do nosso país, né? Vamos colocar aqui também a população LGBT, que também é mais vulnerável para depressão e suicídio, né? Então, todas essas populações específicas são mais vulneráveis. Por quê? Porque nós sofremos, de alguma forma, mais violência do que a população branca de homens heteronormativas e ricas. A depressão também acomete homens, população branca, de héteros e com maiores ganhos financeiros. Acomete a todos, né? Mas essas outras populações que eu falei, elas estão mais vulneráveis pela violência cotidiana, né? É um fator de risco e a gente precisa pensar em políticas em relação ao machismo, em relação ao racismo. A gente precisa, os profissionais da saúde e os líderes religiosos precisam ter um diálogo mais próximo, né, para poder contribuir com o outro, para cuidar daquelas mesmas pessoas, né, e não ser tão difícil, às vezes, a gente ter olhares tão diferentes diante de um mesmo fenômeno, né, e a pobreza também é óbvio que não há. E claro que essas populações não estão só vulneráveis para a depressão, mas para qualquer outro tipo de transtorno mental. Deixa eu ver aqui a pergunta que me fizeram no Facebook. Ixi, meu celular tá virado. Qual a melhor forma de tratamento para depressão? Tá, Fabiana. Fabiana, acho que inclusive você é a nossa aluna da pós, né? Que legal que você tá nos assistindo. Pra gente tratar a depressão,
A gente tem diversos tipos de serviço de saúde à disposição no Brasil e acho que é importantíssimo nesse vídeo a gente falar sobre isso. Então, nós temos diversas complexidades de serviços. O que eu sempre recomendo é a gente sempre começar pela atenção básica, né? Então, a gente buscar, dependendo do postinho, a gente tem um psiquiatra ou tem um psicólogo nessa UBS, a gente tem uma equipe que pode fazer esse trabalho inicial. Mesmo dentro da atenção básica, como eu estava falando para vocês, depressão é assunto de atenção básica, sim, tá bom? Agora, se no seu município tem um CAPS, um Centro de Apoio Psicossocial, você também pode diretamente no CAPS solicitar uma avaliação e eles ali vão verificar qual que é a melhor conduta para o seu caso. Em geral, é interessante a gente fazer um cuidado multidisciplinar para depressão, assim como para qualquer outro tipo de transtorno mental. Geralmente a dupla mais comum de cuidar de casos de depressão é do psicólogo e do psiquiatra, mas muitas vezes nós contamos com outros profissionais como terapeutas ocupacionais, profissionais da educação física, da enfermagem, da farmácia, tá? Também hoje a gente tem outros tipos de cuidado, como por exemplo a acupuntura, que tem crescido esse tipo de serviço na nossa rede pública de saúde, que também tem um trabalho importante para o tratamento da depressão. Na rede particular, o que é mais comum a gente ter é uma dupla, né, de psiquiatra e psicólogo. Claro, o psiquiatra, quando necessário, um apoio medicamentoso, mas é sempre importante a gente contar com o apoio do psiquiatra para que ele solicite os exames para ser feita uma avaliação clínica, porque existem algumas doenças clínicas que podem ter os mesmos sinais e sintomas da depressão e é importante a gente descartar outros quadros antes da gente fechar o diagnóstico da depressão. Então, esse trabalho em parceria de profissionais é essencial para a gente ter os diversos olhares e poder pensar uma conduta que consiga contemplar essa pessoa inteira, como um todo, né? A depressão é um aspecto dessa pessoa e ele vai... Só que a depressão, enquanto um transtorno mental, vai afetar toda a vida dessa pessoa, né? Esqueci aqui, não sei como que eu esqueci, mas a importância do trabalho do serviço social, muitas vezes, dessas pessoas, né? A gente tem casos graves de depressão que a gente vai só conseguir identificar a partir de uma visita domiciliar, tá? Às vezes o trabalho deve ser domiciliar para pessoas com depressão grave, como eu estava falando para vocês, né? O nível de incapacidade da pessoa com depressão está proporcional à gravidade dessa depressão. Pessoas com depressão leve conseguem muitas vezes continuar nos seus trabalhos, levar as atividades da vida diária, mas já numa depressão moderada e grave, a capacidade para manter essas funções cotidianas vai começando a ficar cada vez mais prejudicada, tá? O tratamento pode chegar, mas é raro, né, num nível de internação, que pode ser uma intervenção breve, no sentido de prevenção ao suicídio, né, no manejo de um caso de suicídio, ou quando uma pessoa já está num nível catatônico da depressão, que ela já perdeu totalmente a capacidade de se autocuidar, né, então às vezes uma internação domiciliar ou uma internação como profissional da saúde ou uma internação num serviço de saúde é o mais adequado até que se consiga manejar essa crise, né? Até que essa pessoa consiga voltar a se alimentar, ou essa pessoa consiga voltar a falar, né? Ou sair desse momento que ela está em risco de vida, né? Ou até se conseguir manejar essa ideação suicida. Beleza. Vou falar então aqui um pouquinho para vocês quais são os principais sinais e sintomas da depressão, como que nós, profissionais da saúde, quais são os critérios que a gente avalia num caso. É claro que a gente não avalia só esses critérios, é claro que a gente tem instrumentos padronizados que a gente pode aplicar para nos ajudar num diagnóstico. Um diagnóstico nunca é feito numa primeira sentada, é sempre processual. E vi que eu recebi mais uma mensagem, já vou ler. E também faz parte de uma análise clínica mais global, né? Mas vou falar para vocês aqui esses sinais e sintomas para que caso vocês tenham um paciente, amigos, familiares que apresentem esses sinais e sintomas, que vocês possam reconhecer e falar com eles sobre isso, né? E poder conversar com eles sobre esse sofrimento mental que essa pessoa está apresentando e poder ajudá-lo a encontrar a melhor ajuda necessária. Vamos falar sobre isso. Eu adorei o tema da OMS desse ano. Deixa eu ver a mensagem que veio aqui no Facebook. Comecei a tratar no NASF, só que depois desanimei. Ai, que bom sua partilha, Josenande. Obrigada por compartilhar com a gente. Tá, desculpa.
desculpa virar assim, que meu celular tá virado para gravar esse live. Sim, um dos elementos que os profissionais da saúde devem estar mais atentos no caso de depressão é a não adesão ao tratamento. É claro que uma pessoa deprimida é muito mais difícil de conseguir se manter indo no tratamento, se manter motivada para seguir no tratamento. Essa ambivalência, essa hora desejar ser ajudada, a hora querer desistir de tudo, achar que está tudo muito difícil, está tudo muito pesado, que não se sentir capaz, não se sentir autoeficaz para lidar com o tratamento, é algo extremamente comum, né? Mas os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais envolvidos no tratamento, assistentes sociais, enfim, devem estar preparados para garantir a adesão, apesar desse desânimo. Né? Como é importante quando esse profissional faz uma busca ativa, te liga, te anima para ir para o tratamento, quando ele consegue olhar junto com você o que tem te desanimado nesse tratamento e tentar pensar em soluções alternativas. Né? Também existem intervenções que são mais eficazes e intervenções que são menos eficazes, então é claro que é importante também que os serviços de saúde estejam atualizados e fazendo boas práticas, né? Mas muitas vezes o que mais importa ali é o gerenciamento de caso, é que tenha um profissional que consiga olhar para o seu caso e te ajudar a encontrar qual é realmente a sua necessidade naquele momento, né? Que tipo de intervenção você realmente está precisando ali. Então, força aí, vamos, acho que vale a pena se você estiver aí ainda em busca de tratamento, conversar com o seu gerente de casa ou com o profissional que tem te acompanhado, falar desse desânimo, falar assim, desanimei, não quero mais ir, mas eu quero que você me ajude a me animar de novo, né? E aí a gente vai fazendo passo a passo. Mas é a responsabilidade também do profissional da saúde tentar garantir essa adesão. Seguindo então aqui com os critérios diagnósticos, no DSM-5, né, que foi revisado em 2013, que saiu a nova publicação em 2013, então reúne os seguintes critérios diagnósticos que nós devemos avaliar nos casos de transtorno depressivo maior. O nome da depressão nesse código é transtorno depressivo maior. Primeiro é que a pessoa deve apresentar, no mesmo período de 2 semanas, 5 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou falar para vocês, e que esses sintomas representem uma mudança em relação ao funcionamento anterior da pessoa. É claro que a gente vai ver casos que esses sintomas já estão presentes há muito tempo, muito mais do que 2 semanas, tá, gente? Claro. Tá? Só que dentro desses 5 sintomas, pelo menos um dos sintomas deve ser o humor deprimido ou uma perda de interesse ou de prazer pelas atividades que antes geravam prazer e interesse, tá bom? E isso é de forma significativa, que venha trazendo prejuízo para esse indivíduo, tá bom? Então não é uma tristeza qualquer, não é uma perda de interesse qualquer, é realmente uma perda de interesse que vai impactar a vida em geral dessa pessoa, vai trazer um prejuízo para a vida dessa pessoa, tá? E de forma geral, não afeta apenas uma área da vida dessa pessoa. Geralmente vai afetar diversas áreas da vida dessa pessoa. Então, eu tô desinteressada com o meu trabalho. Isso não é suficiente, né? Eu tô desinteressada com o meu trabalho, no meu relacionamento, no meu contexto familiar, eu não tenho vontade de fazer passeios que antes eu gostava de fazer. Eu não tenho mais interesse em comer, em cozinhar, enfim, é global, né? Atinge a vida dessa pessoa como um todo. Então, esse humor deprimido ele deve estar presente na maior parte do dia, quase todos os dias, e pode ser relatado tanto pela pessoa quanto pode ser uma observação feita pelas pessoas próximas. E essa diminuição do interesse de prazer ou de interesse ou de prazer também vai estar em quase todas as atividades ou em todas as atividades dessa pessoa, na maior parte do dia e quase todos os dias. Outros sinais e sintomas são a perda ou ganho significativo de peso, tá? Então, tanto a pessoa engordar demais quanto emagrecer significativamente, sendo que ela não está fazendo nenhum tipo de dieta específico, consciente, né? Isso é um indicativo. Não só do peso, pode ser também do apetite, tá? Uma insônia ou uma hipersonia quase todos os dias. Então, tanto a pessoa dormir em número pequeno de horas, quanto a pessoa está dormindo muito mais do que 8 horas por dia, tá? Eu já tive pacientes que dormia 16 horas por dia, tá? Não conseguia levantar da cama.
Então, realmente, a insônia ou hipersonia é um sintoma que é bastante presente. Agitação, retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou para se concentrar, ou uma indecisão bastante importante quase todos os dias, e pensamentos recorrentes de morte. Então, esses são os critérios diagnósticos. Nós, profissionais da saúde, ainda a gente vai avaliar essa questão do sofrimento ser clinicamente significativo, o prejuízo que acontece nas funções de vida dessa pessoa, nas áreas da vida dessa pessoa. A gente vai avaliar se esses sintomas não estão acontecendo por um outro quadro clínico, como eu falei para vocês, ou pelo uso de substâncias psicoativas, se não pode ser outro transtorno mental que não a depressão e que tenham sinais e sintomas parecidos, e também se não houve nenhum sintoma maníaco ou hipomaníaco, porque se houve sintoma maníaco ou hipomaníaco, a gente vai caracterizar como transtorno afetivo bipolar. Gente, eu recebi uma mensagem agora de que eu tô de ponta cabeça pra vocês, né? E ninguém me avisou. Será que tem como desvirar de ponta cabeça o vídeo depois? Bom, se tiver, alguém me conta que daí eu desviro de ponta cabeça o vídeo, tá? Vi que também tem mais uma mensagem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Algo que me ajuda é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Perfeito, Josenande, que dica maravilhosa! Sempre que sinto deprimido, eu mando um e-mail e sinto um alento maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. CVV a gente sempre indica, tá bom? Tem tanto o telefone quanto o e-mail. Vocês também que estão assistindo aqui pela internet podem entrar agora mesmo lá no site deles e ver as informações. É uma referência na área de suicídio, né, e de depressão. Vale muito, muito a pena. Eu falei para vocês sobre tratamento na rede formal de saúde, né, mas é claro que existem grupos religiosos que são super legais para quem tem depressão. Então, tem pastoral na igreja católica, tem grupos em outros tipos de igreja que também vão auxiliar muito pessoas com depressão, tá? Existem ONGs de grupos de mútua ajuda, existe o CVV, existem muitas iniciativas da sociedade civil que auxiliam nisso, tá? O que é sempre importante a gente pensar? Somos inteiros, né? Vamos nos cuidar por inteiros. Então eu preciso, mesmo que se eu tenha um caso de depressão, é importante que eu também cuide do meu aspecto físico, clínico e que eu esteja inteira cuidada, tá bom? Então eu vou cuidar da minha alimentação, eu posso me consultar com um nutricionista, com um profissional de educação física, não só com um psicólogo, com um psiquiatra, tá bom? O legal é isso, assim, a qualidade de vida tem a ver com eu me cuidar por inteiro. Essa coisa de a gente separar saúde mental e saúde física é uma coisa esquisita, é só pra gente estudar, né? Porque a gente é inteiro, a gente tem que se cuidar como um todo. Aproveitando aqui o momento final aqui, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de divulgar para quem é profissional da saúde as nossas pós-graduações. Essa temática da depressão ela é abordada em todas as nossas pós-graduações, é claro, porque é uma temática que vai impactar toda a sociedade. Então, a gente tem o curso de saúde mental para equipes multiprofissionais, que vai abordar, principalmente no módulo de transtornos do humor, essa temática. O curso de terapia cognitivo-comportamental, nosso também de especialização lá no UNIP. Todos os nossos cursos são de especialização e são lá no UNIP, tá, pessoal? Esse curso é presencial, de TCC, e vai estudar os transtornos de humor dentro dessa abordagem cognitivo-comportamental. Para quem não sabe, um dos precursores da TCC foi o Aaron Beck, e os casos de estudo inicial para o desenvolvimento dessa abordagem da psicologia foi com pacientes deprimidos, né? Então é muito importante a gente ter uma teoria muito robusta para o tratamento da depressão dentro da TCC. Nós temos psicologia do trânsito, que a gente sabe que depressão em casos graves a pessoa perde a capacidade de conduzir, né? E também está mais vulnerável para acidentes. Dentro do nosso curso de pós-graduação semipresencial de neurociências forenses, a gente vai pensar nos impactos jurídicos de casos de depressão grave, tá bom? E dentro do nosso curso de neurociências na terceira idade, a gente vai ver, quem for estar nesse curso vai escutar bastante sobre isso, que a depressão é o transtorno mental mais comum dentro da terceira idade, né? Apesar de não ser normal na terceira idade se ter depressão, esse é um dos transtornos mentais mais comuns.
Quem tiver aí no YouTube tá vendo agora uma tela com links, mas eu vou deixar os links das nossas Oi, voltei? Não sei se eu voltei, deu um bug aqui. E vou deixar meus contatos também para quem quiser saber mais sobre depressão, sobre questão de ideação suicida, sobre tratamento. Eu vou deixar também meu WhatsApp, caso alguém deseje também me escrever ou mandar um áudio pro WhatsApp, eu estou à disposição. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode mandar inbox, pode mandar e-mail. Eu tô aqui, beleza? Um abraço, até a próxima.